Sem entrar em campo há 10 dias, o Guarani chegou descansado para a partida contra o Castanhal, no estádio Modelão, buscando a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O adversário não era dos mais conhecidos, mas apesar da pouca tradição, a equipe paraense tinha o mando de campo e também um time bem ajeitado pelo jovem técnico Guilherme Furtado. E aproveitando isso, o Castanhal não recuou, partiu para cima do Guarani e logo aos 5 minutos abriu o placar com Daniel GTA. Olha a chegada do Daniel, ele gira, bate no canto, é gol! Gol do Castanhal! Daniel GTA tem a 9 estampada na camisa do primeiro ataque do time da casa, lá pela direita, o cruzamento, a zaga não tira. Jonathan Costa reclama que foi empurrado, o outro mandou seguir, não tem o VAR. Ela sobrou para Daniel, centroavante, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Ele gira, empate no cantinho de Kaique França, sem chances para o goleiro Bugrino. Aberto o placar em Castanhal. Olha a zebra aí, 7 minutos, primeiro tempo, tá registrado. Castanhal 1, Daniel GTA. O Guarani não sentiu o gol, criou oportunidades e viu o goleiro Tom crescer na partida. Rafael. Pega o goleiro do Castanhal, desceu de cabeça na altura da marca penal. E Mirandinha pararam em boas defesas do camisa 1. Ganhou, tá na área, pé direito, vai marcar, bateu, passa a direita, o Tom ainda desviou. Até que aos 22 minutos, após escanteio cobrado por Guilherme Parede, a bola sobrou para Luca na pequena área e o camisa 9 deixou tudo igual. Gol do Bugre! Luca tem a 9 estampada na camisa. Gol de centroavante, ela ficou viva na entrada da pequena área. Luca não teve dúvida, soltou a bomba com o pé direito para empatar o jogo. Após cobrança de escanteio, desvio por meio da área, a defesa não tirou. Aparece Luca, a marca do artilheiro, cheiro do gol, coloca lá dentro o Guarani, empata em Castanhal. Mesmo com gramado prejudicado por conta das chuvas em Castanhal, a partida continuou agitada no segundo tempo e com o Guarani criando as melhores oportunidades. O paredão aurinegro cresceu novamente na etapa final e salvou os donos da casa em mais 3 finalizações de fora da área, 2 de Emerson Barbosa em cobrança de falta e uma nessa pancada de Kevin. Kevin, pé direito, bateu, colocado, espalma, Tom, olha o rebote, tira de qualquer maneira, Matheus Félix. E quando o Tom não alcançou, a trave apareceu para salvar o Castanhal após cabeceio de Jonathan Costa. De cabeça no canto, na trave do Jonathan Costa, bate na trave, voltou a sobra para o Guarani, tentativa de finalização, a bola foi desviada, saiu, é tiro de meta. O Bugre bem que tentou, mas a decisão foi parar nas penalidades. Guizão quase desperdiçou o primeiro para o Castanhal. Os próximos 6 cobradores também mandaram para o fundo das redes. Até que na 8ª cobrança, Kevin acertou o travessão de Tom e Dudu Black, na sequência, confirmou a classificação do Castanhal para a terceira fase da Copa do Brasil. Com a eliminação, o Guarani deixa de ganhar R$950 mil e agora só volta a campo daqui 37 dias pela primeira rodada da Série C do Brasileirão. Lamentável, situações vividas que o Guarani tem passado, né? É focar no que o Guarani tem para o seu futuro agora, que é o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B, e agora é somente uma competição e se estar totalmente o clube todo voltado para o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. E agora a pergunta que não quer calar. Matheus Costa continua no brinco para a sequência da temporada? Não houve conversa nenhuma, até porque o foco nosso era 100% a competição que nós tínhamos agora. Até porque passando de fase hoje, a gente ainda teria mais um jogo antes do Brasileiro. Agora acredito que é de fundamental importância o quanto antes o clube se planejar para a competição que tem, que é o grande objetivo da temporada, que é essa classificação
a Série B, e agora eu vejo que é o momento, porque é a próxima competição do clube e é o único foco que o clube tem agora nesse. Duas coisas, né? Vamos debater aqui esse resultado trágico aí do Guarani. Primeiro, covardia, colocar um menino para bater o pênalti. Isso aí era para jogadores experientes, a menos que os experientes pipocaram. Se é esse o caso, não tinha ninguém para bater, então coloca o menino. O próprio Matheus Costa defendendo o Mirandinha naquele jogo contra o Santos, que ele perdeu um pênalti. Ele disse que o Mirandinha é o melhor cobrador de pênalti que o Guarani tem. Aí o que o Matheus Costa fez? Tirou o Mirandinha do jogo. O jogo estava se encaminhando para pênalti. E ele fez lá uma substituição aos 43 do segundo tempo e tirou o Mirandinha do jogo. Aí coloca o menino para jogar. Quando é para colocar ele para jogar com bola rolando, aí não coloca. Aí para bater o pênalti, aí coloca o Kevin. Então para mim foi covardia colocar o menino da base, que nem se firmou ainda no time, né? Entrado em pedaços, embora esteja com condições de atuar como titular. Vem pedindo passagem, mas o treinador não coloca. E outra coisa, o que preocupa é a Série C. Adversários desse tipo é o que o Guarani vai enfrentar na Série C. Então, se não consegue passar pelo Castanhal, como é que vai conseguir subir na Série C, sendo que a maioria dos adversários é de times mais ou menos como é o caso do Castanhal. E também gramados, como é o caso aí do gramado do estádio do Castanhal. Então, realmente, muito preocupante, não só a eliminação em si, que provoca aí um prejuízo terrível para a equipe do Guarani, mas é a sequência, a Série C é que preocupa, porque o Guarani não pode ficar 2 temporadas seguidas na Série C. Bom, eu começo com você, CH, que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado pela grande audiência fenomenal no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e lá no youtube.com/Portal Carlos Batista, que também teve mais de 35 mil visualizações. Comentando, CH. Batista, eu acho que está meio implícito a falta de capacidade do comandante, né, do Guarani. O Guarani jogou contra um time, com todo respeito, que mereça o Castanhal, de 200 mil de folha de pagamento. A folha de pagamento do Guarani é 1.700.000. Não dá para comparar. Eu não estou falando de história, estou falando de estrutura. Então, o que mais me deixa triste e preocupado não é o treinador, o que provavelmente vai ser trocado. É a falta de vibração, de compromisso e de brio desses jogadores. Porque, Batista, a gente faz jogo há tanto tempo. O Gleger foi goleiro profissional durante 20 anos. Cara, o time não vibra, Batista. Sabe, esse comportamento, para mim, ficou muito parecido com o comportamento do time contra o Botafogo no Campeonato Paulista. Sabe aquela coisa? Ah, nós vamos ganhar a hora que der. Aqui, né, pedalada daqui. E não se salvou. Ó, para dizer que não se salvou, 2 ou 3. Então, você, no mínimo, com um gramado ruim, com um time que mais se defende do que ataca, você tem que engolir os caras lá dentro. E o Guarani não foi para isso, Batista, desde o começo. E é aí que eu digo que tem que dividir essa responsabilidade. Tem a responsabilidade principal do comandante, mas tem a responsabilidade do elenco. O que eu assisti ontem foi um time sem compromisso. O que eu assisti ontem foi um time com uma soberba, futebolisticamente falando. Então existem e olha que o Guarani, o adversário no segundo tempo, vários jogadores com cãibra. O treinador concedeu alguns dias atrás ao Breno Beretta uma entrevista, ele alertou que o time deles em 15 dias fez 5 partidas, um jogo a cada 3 dias. Ontem com gramado pesado. No segundo tempo tinha um monte de jogador com cãibra. Mesmo assim o Guarani não conseguiu ter competência para fazer um gol. E eu concordo com você a respeito do pênalti para encerrar meu comentário. Foi uma covardia colocar o Kelvin para bater. Cadê os outros jogadores experientes do time? Por que não pegaram a bola e falaram, não, eu vou bater, professor? Não.
Deixa o menino bater lá. Eu não acompanho o treinamento, não é tarefa minha acompanhar, mas eu não faria o que o técnico fez, de colocar um garoto para decidir uma vaga de classificação na Copa do Brasil, mesmo porque antes do Kelvin deu para perceber que se teve uma coisa que o Castanhal fez foi treinar pênalti. Porque o Kaique França não saiu em nenhuma fotografia. Era bola de um lado, goleiro do outro. Pela competência dos jogadores do Castanhal. Então não dá, Batista, não tem como mensurar. Para mim, a eliminação do Guarani foi uma vergonha. Breno Beretta, você que esteve na transmissão de Castanhal 1, Guarani também 1 e nos pênaltis, Guarani eliminado 5-3 para o Castanhal. Batista, foi uma das páginas mais vergonhosas e tristes da história do Guarani. Se a gente pegar todas as eliminações, e a maioria delas na Copa do Brasil foi da segunda fase, perder para o Castanhal, e com todo respeito ao Castanhal, que é um time que tem um bom CT, o melhor CT lá do Pará, mas o time não vai disputar nem a Série D do Brasileiro esse ano, só conquistou vaga para a Série D do ano que vem, a folha de R$200 mil. O Guarani era para ter imposto o seu jogo. Aliás, o Guarani montou um time para impor o jogo, e o Guarani se tornou um time durante esse ano, um time reativo, um time que só joga no contra-ataque, um time que não consegue impor o jogo contra adversários mais fáceis. O Guarani, quando ganhou do Velo e ganhou da Ponte, os dois times que caíram para a Série A2 do Paulista, a gente já falava, futebol muito fraco, futebol muito pobre. O Guarani não apresentou nenhuma novidade do ano passado para cá. A diretoria deu novos jogadores. O Farney Coelho contratou novos jogadores junto com o CA, deu tudo na mão do Matheus Costa. A primeira responsabilidade, é claro que é do treinador. Ele não conseguiu dar uma cara nova para a equipe. Manteve um padrão de jogo? Manteve. Tem gente que fala que o Guarani não tem padrão de jogo. Para mim tem um padrão horroroso. Padrão ridículo. O Guarani só perde bola no meio campo. Aliás, se a gente for ver as mudanças que o Matheus fez ontem, por exemplo, tinha um buraco no meio campo. Aí o Guarani, precisando vencer o jogo, ele tira um meia e coloca um volante no meio do jogo. Aí no finalzinho da partida ele tira um atacante, ou um zagueiro, melhor dizendo, Maurício Antônio, e coloca o Donato. Mas bola aérea. Não foi uma bola aérea para o Donato. E outra, levar 2 goleiros no banco de reservas. É o segundo jogo que ele faz isso. Glega, você que foi goleiro, já você vai falar qual a necessidade de ter 2 goleiros num jogo decisivo, como poderia ter um outro jogador de linha. Então não dá. Se a gente for pegar aqui em estatística, Batista, até o Marcos Ortiz me mandou um abraço para ele, em jogos decisivos foram 30 pontos que o Guarani disputou e o Matheus só conquistou 10. O ano passado, fracasso na Série C, já era para ter mudado o comando e muita coisa no Guarani. Aí não classificou no Campeonato Paulista, já era para ter mudado, e agora a Copa do Brasil. E para fechar, olha quanto que o Guarani perdeu, Batista. Se disputasse esse ano a Série B, estão falando na cota de 14 milhões e 900 mil. A Série C apenas 2 milhões de reais. 1 milhão de reais por ter avançado no Campeonato Paulista. Perdeu também 950 mil reais se tivesse passado para a terceira fase. Perdeu também 1 milhão e 100 mil reais se tivesse avançado na terceira fase, porque o próximo jogo do Guarani seria contra 2 times também que estão abaixo. 1 milhão e 100. Ou seja, o Guarani perdeu mais ou menos aí uns 16, 17 milhões de reais por toda essa lambança que foi feita. E tem que colocar na conta do CA também, Batista. Por que tem que colocar na conta do CA? Porque esse mesmo CA só mudaram as cadeiras. Mudou o presidente que virou o Rômulo, mas esse mesmo CA caiu para a Série C. Afundou o Guarani. E agora, quando que vem a SAF? Até quando vai continuar nessa enrolação de planejamento e dentro de campo um fracasso? Ô, Gleger, o primeiro tempo não teve jogo, né? O gramado não permitia. O Guarani tomou um gol que nem na várzea se toma um gol daquele jeito. Uma bola cruzada, 5 minutos, 6 minutos do primeiro tempo. E aí o Jonathan Costa sobe completamente sem convicção e fica caído lá dentro da área, mais esparramado do que sorvete em asfalto quente. E ninguém marcando ninguém. Olha lá, o rapaz do Castanhal, né? Sozinho.
Quando ele olhou, falou, pô, que molezinha. Você percebeu que ele errou o chute, né? Não, errou, bateu. Não, ele se espantou com a facilidade, porque não tinha ninguém marcando. Ele bateu de tornozelo, Gleger. Olha, ele tava, olha. Dá uma olhada. Aí ele se espantou. Ele errou o chute mesmo. Aliás, se ele acerta o chute, o Carrinho França pegaria. Ou mandaria a bola lá nas docas, lá em Belém do Pará. Exatamente. E aí no segundo tempo, depois dos 20 minutos, quando o gramado secou, o Guarani mostrou lá alguns lampejos, palavra que você gosta de usar, chutes fortes com defesa do goleiro, principalmente do Emerson Barbosa, mas nos pênaltis o Guarani fracassou. Ô Batista, a gente primeiro tem que falar o seguinte, tá? O gramado atrapalha. Cara, desculpa, gente. O gramado tá ruim pros dois times. Mas o time do Castanhal é acostumado. Se a gente olhar aí o gramado, olha, não dá pra dizer que o gramado tá em péssimo estado. Não tá, lógico, obviamente, igual o Brinco de Ouro, né? Choveu. Mas eu me lembro, eu tava falando em off aqui antes de começar o programa. Nesse mesmo estado, né, do Pará, fui jogar com a camisa do Guarani lá na Curuzu, contra o Paysandu, hein? Contra o Paysandu. O que os caras fizeram? Tava chovendo, acho que foi uma época dessa, inclusive. Muita chuva lá em Belém. Os caras pegaram, a Curuzu era um barro só. O que eles fizeram? Areia de praia, jogaram no campo inteiro. E sabe o que aconteceu ou não? Guarani 2-0. Metemos 2-0 no Paysandu e não tinha campo, não tinha nada. Né? Mas sabe o que aconteceu com o Guarani ontem ou não? Aliás, primeiro, eu quero deixar um grande abraço ao treinador lá do Castanhal, que é amigo Guilherme Furtado, um amigo meu. Inclusive, ele deu entrevista aqui falando sobre. A gente tem uma amizade de longa data, eu o conheço, né? Parabéns. E assim, dizer o seguinte: tem que dar o mérito ao Castanhal, porque foi quem competiu. O time que competiu foi o Castanhal. O CH falou aqui dos pênaltis. Por quê? Porque o time estava preparado para aquilo. Né? Quando você não se prepara, acontece isso aí, ó. Não adianta. Mas pô, vamos chegar lá, cara, Castanhal, pô, os caras 200 mil de folha, sabe? Nós vamos chegar lá e vamos... É exatamente o que aconteceu com o Guarani. Aliás, é exatamente o que está acontecendo com o Guarani, e eu tenho falado isso, falei para ele sentado aqui onde está o Breno, ó. Falei, Matheus, o time do Guarani, às vezes, peca aqui na parte emocional. Falei pro Matheus aqui, falei pro Farney, e é exatamente o que acontece. Porque tecnicamente o time do Guarani não é melhor do que o do Castanhal? Muito melhor. Pronto. Agora, se não tiver preparado, se não for pra lá pra competir, vai acontecer isso aí, ó. Vai passar vergonha. Só pra você ter uma ideia, esse time do Castanhal, o ano passado jogou 9 partidas, o ano inteiro. Tá. Não tem calendário. Não tem. Só o Parazão. E este ano jogou 7 partidas. Então olha o adversário, com todo respeito ao Castanhal, mas não há termo de comparação. Não tem. Um time que o ano inteiro, o ano passado, jogou 9 jogos. O Campeonato Paulista esse ano teve 8 jogos. E esse ano o Castanhal jogou 7 partidas. Então, comprometimento, determinação, foco no objetivo, coisa que o Guarani não teve. Podendo fazer 5 substituições, você leva 2 goleiros pro banco? Então, Breno, isso daí, cara, assim, eu acho que por exemplo, normalmente, qual que é a desculpa do treinador? Vamos levar todo mundo, porque é uma classificação, todo mundo vai comemorar. Mas eu também acho que tá errado. Ainda mais numa partida que, terminando empatado, pode ir para os pênaltis. Então, para mim, o grande erro do Guarani é a parte emocional. É o emocional. Sabe por quê ou não? Porque a gente percebe que criou algumas oportunidades, né? Mas, cara, se não vai para competir, não adianta. Se você pode enfrentar, sabe, o Batista fala aqui de várzea. Parece, tomou um gol de várzea. Exatamente. Sabe por quê, Batista? Porque não está preparado. Porque tá aqui no emocional, que os caras, tomou o gol agora, daqui a pouco a gente vai lá e empata, daqui a pouco a gente vai lá e vira, entendeu? É isso que tá na cabeça dos caras. Então, se não compete, guerrear, se não vai pra guerrear, claro, óbvio, no bom sentido, vai perder. Seja pra quem for, é só olhar o time do Castanhal. Cara, eu vi algumas comemorações nas redes sociais. Cara, os caras é tudo molecada. É tudo. E você viu na hora que termina o jogo, que os caras se classificam, sai todo mundo, vai lá pra comemorar. Cara, os caras estavam preparados para aquilo. E o Guarani achando que ia chegar lá e tá tudo certo. Então, tem que mudar a rota, hein?
diretoria, né, Farney, todo mundo aí do futebol tem que mudar a rota. Eu não tô pedindo cabeça de ninguém aqui, tá? Só tô falando que tem que mudar a rota, porque o torcedor não aguenta mais. Você viu o que falou o Matheus na entrevista? Não, agora a gente tem que se preparar para o maior objetivo do clube, que é o acesso da Série C. Aliás, Pô, mas de novo? Outra desculpa, seu Matheus. Ô, Gleger, aliás, as desculpas do Matheus acabaram porque ele não vai continuar no Guarani. Eu sei que a diretoria está procurando um novo treinador, eles não vão falar em público, mas já deveriam ter anunciado a saída do Matheus. O contrato dele é até o final de março. E vai passar a decisão pelo Graziano. É o Graziano praticamente quem vai decidir aí junto com o CA, que ele vai comprar a SAF do Guarani, e ela deve ser aprovada em março. Existem vários nomes no mercado, eu sei que eles estão se reunindo desde ontem para tentar achar um nome. Um dos nomes, o Jorginho, ex-lateral da seleção, já passou pela Ponte, é um grande cara, conheço bem o Jorginho, é um dos nomes cogitados, mas ainda não há um nome de consenso para assumir o Guarani, que tem que chegar, botar a mão nesse time e até mesmo fazer uma limpeza de jogadores que não estão servindo para o Guarani, porque a Série C é obrigação do Guarani, desde a primeira rodada que vai ser contra o Maranhão no início do mês de abril. Tem um detalhe muito importante, a gente tem que pontuar todos os problemas. Todos os problemas. O técnico é fraco? É. Já faz muito tempo que eu estou falando aqui, vocês sabem disso. Não é? E eu não comento para ter razão. Está muito óbvio para mim que ele não consegue extrair desse elenco mais do que ele consegue extrair, que é muito pouco. Agora, tem a responsabilidade da montagem também. Tem muito jogador que o Guarani está pagando caro que, desculpa, não entregou absolutamente nada. Então passa também, além da troca do treinador para o futuro, passa também para que a diretoria dê uma observada no geral se esses são os jogadores que vão dar conta da Série C. Na minha opinião, com esse elenco, não.